Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Hoje sábado de descanso, de trabalho, de família, de tanta coisa, né, que a gente já fez hoje. Já fiz muita coisa. Mas Deus é bom, né? Mais um dia a gente está aqui para continuar aqui nossa leitura e caminhar aqui dentro da palavra. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e pedir para que o Espírito Santo continue, né, falando aos nossos corações e nos fortalecendo com essa palavra, nos alimentando, né? A palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Jesus, muito obrigada por mais esse momento, Senhor, por mais esse dia. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem ministrado aos nossos corações de maneira tão poderosa, Senhor. Como nós amamos a Tua palavra, como, Senhor, desejamos cada dia mais te conhecer e prosseguir em te conhecer, Jesus. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito durante esse mês de novembro, Pai. Nós estamos caminhando aí para o último mês do ano. Nós somos muito, muito gratos ao Senhor, porque o Senhor até aqui nos trouxe em segurança, guardados debaixo da Tua proteção, Senhor, debaixo dos Teus cuidados, que são maravilhosos, Jesus. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus, por mais essa leitura. Muito obrigada por mais esse ano, Senhor, que nós estamos aqui diante da Tua palavra, desejando mais do Senhor. Obrigada, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus por esse momento. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai ler o finalzinho da carta, né, aos Efésios, que é o capítulo 4, 5 e 6, né? Dividi aqui em duas partes a carta aos Efésios, que poderia ser lida de uma única vez, né? Não é uma carta tão grande, mas para que não ficasse muito, né, sobrecarregado o vídeo e a gente pudesse então aproveitar melhor, né? Então eu preferi dividir em dois blocos aqui. Vamos começar então aqui, Efésios 4, continuando aí sobre o assunto que Paulo está falando com a igreja, a respeito dessa nova vida, né, do cristão que antes morto para os nossos pecados e delitos e transgressões, mas agora pela morte de Jesus fomos reconciliados, né? Nos tornamos também membros desse mesmo corpo. A graça concedida e o procedimento do crente. Efésios capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios
que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 4 é bem extenso, né? Um capítulo grande e com muitos assuntos. Então, eu vou focar em 2 assuntos dentro desse capítulo aqui. O primeiro é essa questão de Deus ter derramado ministérios e dons sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, né? Sobre todos nós. E o texto fica claro, Paulo dizendo para nós que cada um tem o seu chamado e ministério, para que juntos, em unidade, nós possamos então edificar uns aos outros, para que o nosso corpo cresça, amadureça e tenha então a plenitude da estatura de Cristo. Então, o que mais o Espírito Santo deseja dentro da igreja é fazer com que a igreja entenda que cada um foi chamado para algo específico, mas dentro desse algo específico nós temos um chamado para nos edificar. Aquilo que o Espírito Santo derramou na minha vida não é a mesma coisa que Deus derramou na sua vida, que não é a mesma coisa que o Espírito Santo derramou na vida do nosso próximo, mas nós precisamos de uns dos outros para que aquilo que está na minha vida possa edificar a sua e vice-versa. Então, mutuamente, juntos, em amor, nós podemos nos edificar e crescer, como realmente um corpo cresce com todos os membros junto. Quando a gente olha para um corpo humano, nós não vemos a cabeça crescer primeiro que os braços, ou as pernas crescerem primeiro do que o tronco, ou a cabeça ser maior do que os pés, né? Não existe essa loucura, né, no corpo humano. Então Deus nos mostra, através de algo extremamente natural para nós, que é o nosso corpo físico, Deus mostra que a igreja é da mesma forma. Então nós precisamos crescer de forma conjunta, de forma unânime, de forma mútua, para que o corpo inteiro chegue à plenitude da estatura perfeita, do varão perfeito, né, que é Cristo. É como se nós estivéssemos com um bebê e nós então fôssemos alimentando esse bebê e ele fosse crescendo até se tornar um homem perfeito. É assim que o corpo de Cristo, que a igreja, é considerada na palavra, Paulo nos ensinando, né, trazendo ensino para nós. Então ele diz que a cada um, Cristo deu uma medida, né, um ministério. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos
a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, Paulo é enfático em dizer que existem vários ministérios, mas todos eles precisam convergir, né? Precisam ir para o mesmo centro, que é a edificação de todo o corpo de Cristo. Então, Deus não vai dar todos os ministérios para uma pessoa só, Deus não vai dar todos os dons para uma pessoa só. Isso não é a maneira com que Deus trabalha com a sua igreja. Antes, Ele quer realmente distribuir a cada um pouquinho para que a gente precise uns dos outros. Esse é o principal trabalho. E aí Paulo diz para a gente, então, andar em unidade, suportarmos uns aos outros, termos um amor fraterno, né? Caminharmos uns com os outros. Então ele vai ensinando aqui dentro do capítulo 4 essa questão de unidade, essa questão de comunidade, né? Viver em comunidade, viver unidos como uma verdadeira irmandade, uma verdadeira família em Deus, né? Ele fala para a gente abandonar todo o pecado, né, que tanto nos rodeia. Ele vai falar sobre isso também aqui, nos despirmos do velho homem, mas como cristãos então devemos agir de acordo com os princípios que o Espírito Santo vai nos guiando, né? Se somos filhos de Deus, então vamos andando segundo essa edificação que o Espírito vai nos dando. Então Paulo traz, né, dentro desse capítulo 4 bastante coisa. Se a gente fosse dar uma esmiuçada aqui, dava umas boas horas de ensino aqui, com certeza. Capítulo 5, gente. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Também é um capítulo bem extenso, vamos ler e pegar alguns pontos importantes aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga
ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmos, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, Paulo, nesse capítulo, ele vai falar um pouco sobre essa questão de quem tem nos controlado, né? Quem tem guiado a nossa vida como cristão, o Espírito Santo ou a nossa carnalidade, né? Ele diz para a gente não ficar com... Não haja obscenidade, nem conversas tolas. Ele vai dando conselho para a igreja de que a nossa vida precisa estar pautada nas coisas que vêm do alto, né? Ele já falou isso lá no início da carta, em coisas que vêm do Espírito, sendo controlados pelo Espírito, que a nossa boca se abra para edificar o nosso próximo, para edificar as pessoas, que não haja conversas tolas, obscenas, gracejos, né? Coisas que levam à imoralidade. Então, que a nossa vida seja realmente pautada nas coisas que edificam, né, ao próximo e não o contrário. Então ele fala que com isso a gente vai demonstrar que nós somos da luz, porque outrora nós éramos das trevas, mas agora a gente é da luz, então que agora a gente viva como filhos da luz. Então tudo que a gente faz deve ser extremamente exposto realmente pela luz do Senhor, ou nada pode ser realmente algo na obscuridade, né? Algo que fica ali nas escondidas, porque tudo que é escondido, tudo que fica no oculto, tudo que fica no escuro, tende a ser pecado, tende a ser maldade, tende a ser imoralidade. Então Paulo está dizendo que a nossa vida precisa estar na luz, nós precisamos andar na luz, porque assim a gente demonstra que a nossa vida está totalmente voltada às coisas do Espírito e não às coisas da carne. Depois ele começa a dar conselhos e faz um paralelo entre o casamento, homem e mulher, e também o casamento de Cristo e a igreja. E ele fala que da mesma maneira como Cristo se entregou pela igreja, morrendo por ela, e hoje cuida, nutre, alimenta, dá direção, né, e tudo mais, também os maridos devem ser a mesma coisa com as mulheres, né, dando direção, cuidando, zelando pelos seus casamentos. O mistério, como ele fala aqui no final, do casamento, gente, é algo tão maravilhoso. Deus instituiu o casamento desde o primeiro casal, Adão e Eva, e isso era a maneira de Deus demonstrar como é o seu relacionamento conosco. Então, quando a gente olha para a vida de um casal segundo os padrões bíblicos, a gente vê exatamente como Cristo ama a igreja, como Deus deseja se relacionar conosco em intimidade, em comunhão diária, em relacionamento, em diálogo, em cuidado, em zelar por nós, né? Então, quando a gente olha esse paralelo que Paulo faz aqui, ele diz que nisso há um mistério, que nós devemos olhar para o casamento como algo extremamente espiritual, e assim a gente vai entender exatamente como Cristo também ama a igreja, como Deus deseja esse relacionamento com a sua noiva, e por isso que ele deseja estar sempre conosco. Esse texto também tem bastante coisa aqui que a gente poderia estar estudando. Medita aí depois que você tiver o seu tempo de leitura aí, com certeza o Espírito Santo tem muito mais para nos ensinar aqui. São cartas com muitos ensinos, né? Paulo traz muita riqueza. Efésios capítulo 6 é o nosso capítulo final de hoje, da leitura de hoje. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo.
Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele nos faz diferença entre as pessoas, e ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Esse é o finalzinho, né, da carta aos irmãos em Éfeso, né, aos Efésios. E Paulo termina essa carta com um alerta, né, com uma chamada para o revestimento com toda a armadura de Deus. Gente, em outro momento, né, eu quero ver se eu consigo fazer um estudo mais minucioso e trazer aqui para vocês, porque a armadura que Paulo cita para nós em Efésios 6, ela tem a sua base justamente no Velho Testamento, nas roupas do sacerdote. Então, outro dia eu peguei esses dois textos e comparei um pouco e a gente percebe muita similaridade, né? Muita coisa em comum com aquilo que Deus determinou para os sacerdotes ali do templo, do santuário e do tabernáculo, né? E essa armadura que Paulo então pede para que nós também estejamos revestidos com ela. E se hoje todos nós somos sacerdotes, segundo a palavra de Deus diz, então isso quer dizer que aquela vestimenta, aquela roupa que o próprio Deus descreveu para que o sacerdote usasse, e isso o tornasse mais santo, mais separado para Deus, vamos dizer assim, isso quer dizer que essa armadura que Paulo também nos aconselha a usar tende a nos fazer estar mais perto de Deus, mais santificados, mais santos para o Senhor, para estarmos sempre guardados pela própria presença de Deus. Então vale a pena depois dar uma lida nesse texto com mais calma, olhar para essa armadura com mais calma em cada um desses detalhes, em cada peça, né, que Paulo pede para nós sermos revestidos, para que a gente possa suportar, né, os dias difíceis e principalmente entendamos que a nossa luta não é contra seres humanos. Essa tradução da NVI é muito boa por causa disso. A nossa luta não é contra seres humanos.
mas é contra principados e potestades, contra os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus, gente? São seres humanos? Não. A palavra de Deus diz que os inimigos de Deus são todos aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que fizeram justamente o contrário daquilo que Deus desejava que eles fizessem. E os primeiros a fazerem isso foram Satanás e uma terça parte dos anjos que se rebelaram com ele. Então a nossa luta são contra esses inimigos de Deus, que fazem com que nós, seres humanos, desobedeçamos a Deus. Satanás é o principal principal figura, que demonstra isso para nós, essa questão de buscar a desobediência do ser humano. Ali no jardim, em Gênesis 2 e 3, a gente vê isso perfeitamente. Se Satanás não tivesse agido de forma ardilosa com a humanidade ali, com o homem e com a mulher no jardim, nós estaríamos ainda no início de todas as coisas, estaríamos vivendo já eternamente com o Senhor. Nós nunca teríamos nos separado, Deus nunca precisaria ter enviado o seu Filho para morrer em nosso favor, mas estaríamos vivendo todos em comunhão, a Trindade e nós, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Paulo vai nos lembrar sobre essa questão de estarmos revestidos, de nos fortalecermos no Senhor para suportarmos, tudo que vem diante de nós. E principalmente que a nossa luta realmente não é contra os nossos irmãos, não é contra o nosso marido, não é contra os nossos filhos, não é contra o nosso patrão, não é contra os nossos funcionários. A nossa luta são contra principados e potestades. Quando nós entendemos isso e passamos a orar baseado nesse entendimento, tudo fica mais fácil, Tudo fica mais simples. A gente passa a amar realmente o próximo como nós amamos a nós mesmos, porque nós sabemos que a ação de espíritos malignos é que tem levado aquela pessoa a ter aquele tipo de atitude, a não se dobrar diante da palavra, a não abrir os olhos para a palavra de Deus. Isso é o que infelizmente acontece e nós é que precisamos então estar alertas àquilo que Deus está nos direcionando a fazer para libertarmos essas pessoas, para resgatarmos essas vidas, assim como nós outrora também fomos resgatados. Amém, queridos? Então terminamos aqui a carta aos Efésios, E amanhã, domingo, nós vamos ler toda a carta aos Filipenses, São 4 capítulos, quando a gente fala toda, dá a impressão de que é uma carta enorme. Não, são 4 capítulos, então é um texto pequeno e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer numa leitura só. Um livro gostoso, maravilhoso, alguns dizem que é a carta da alegria, Foi uma das últimas cartas que Paulo praticamente escreve aí aos irmãos, à igreja em geral, Depois ele escreve aos seus discípulos, Timóteo, depois a Tito. Tem Hebreus aqui ainda que a gente vai ler, que pode ser que tenha sido escrita por Paulo, mas não tem essa certeza. Mas aqui é a última carta que ele escreve à igreja, num contexto abrangente, geral, para a igreja de Filipos, na cidade de Filipos, que são os filipenses. Amém? Então, amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura. E eu sei que o Senhor vai estar e Deus vai nos dar condições de nós terminarmos aqui também o livro de Filipenses. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Ótima noite, bom descanso a todos, ótimo final de semana. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui em nome de Jesus.